Como é que você está driblando a crise, minha pergunta? Bom, felizmente nós brasileiros somos criativos e damos sempre um jeitinho para nos esquivar desse monstro que insiste em engolir o nosso dinheiro. Poupar, programar e, claro, nos informar. E quem é que nos informa mais um pouquinho hoje, segundo as últimas do cenário econômico? É a comentarista de economia do Jornal da Gazeta, minha queridíssima amiga, a competente Denise Campos de Toledo. Boa noite, meu amor. Boa noite. Ó, como é que onde é que você vai? Vai um programa de televisão? Tá aqui linda. Mesmo. Como é que vai? Bem, meu amor, você para de emagrecer, tá, não, Denise? Não, eu continuo. Não, para. Tudo bom, meu amor? Tudo certo. Mais animadinha? Mais, né? pouco mais. Já tivemos várias conversas piores, né? O tom, o clima, né? Meu Deus do céu. Bom, muitas mudanças estão acontecendo e supostamente para melhorar a situação do nosso país, né? Esperamos. O que a gente pode esperar dessa equipe nova? Quer dizer, o Henrique Meirelles, o William Goldfein, quer dizer, gente de primeira ordem, né? Conta pra gente. Olha, eu acho que foi a melhor equipe disponível que eles poderiam levar para Brasília. Especialistas nas várias áreas, em finanças públicas, Ilan Goldfein no Banco Central, ele era o preferido do mercado financeiro, já teve experiência no governo também. Henrique Meirelles teve uma excelente experiência na época que esteve à frente do Banco Central. Então, acho que a gente pode esperar competência, boa vontade, disposição para colocar a economia em ordem. Agora, é ver se o Congresso vai estar disponível também para toda essa mudança, se vai estar a favor dessa mudança, e eles vão ter que passar um recado muito importante para a sociedade, porque também vai sobrar um custo, não é, Rony? A desorganização foi muito forte, né? O desequilíbrio fiscal é brutal e a falta ainda os detalhes do que eles pretendem fazer para reequilibrar as finanças. Eles deram apenas algumas diretrizes, mas vai ter um custo adicional, sem dúvida alguma, não é? Estão dizendo que esse é o mercado, falando que é o Dream Team da economia. Exatamente. Tudo bem. Agora, com um buraco de mais de 200 bi, vai sobrar para você e para mim, Denise. Vai sobrar. Não tem essa história. Vamos ter que tomar remédio. Não, porque quando você fala que o governo tem que cortar despesas, não é porque ele vai cortar salários do setor público como um todo só, não é porque ele vai cortar só a máquina pública, número de ministérios, funcionários públicos. Não, ele vai mexer com programas sociais, ele vai mexer com despesas obrigatórias, inclusive em áreas prioritárias. Tem essa proposta de reforma da Previdência que outros governos foram adiando. Joaquim Levy, quando esteve com a presidente Dilma, até conseguiu lançar algumas propostas e conseguiu fazer algumas mudanças. Agora, a Previdência tem uma progressão aí de rombo que contamina e compromete qualquer resultado de longo prazo. Sem dúvida, sem dúvida. É difícil falar isso, há uma resistência muito grande, mas é a realidade que nós temos, né? Inclusive, o Ilan estava falando, o Goldfein, que é o nosso presidente do Banco Central, que ele vê nisso um panorama bastante sombrio. Não sei. O que muda em relação ao governo anterior? Olha, eu acho que a sinalização também, né? O presidente do Banco Central. Só que eles pegaram um momento de crise política muito sério, né? Não tinha governabilidade, não tinha articulação política. A presidente Dilma bateu de frente com o Congresso, Eduardo Cunha. Não foi uma armação para se fazer um golpe, como ela coloca, mas sem dúvida alguma a dificuldade de relacionamento com o Congresso atrapalhou muito. Joaquim Levy poderia ter reorganizado a economia melhor, ter criado uma base um pouco mais favorável em termos de finanças públicas, mas esbarrou na crise política também, na falta de confiança, na perda de popularidade do governo. E agora você tem toda uma equipe voltada para isso. Eu acho que já partiu da formação do Ministério, que merece críticas, claro. Tem muitas pessoas investigadas, inclusive na Lava Jato. Você tem pessoas até que votaram contra o impeachment, então, em princípio, estariam contra Michel Temer também. Há discussões quanto ao líder dele no Congresso, que também tem uma ficha complicadíssima, mas ele está cuidando da articulação política, de garantir uma base de apoio, porque vai precisar disso para algumas medidas irem adiante. Então, tem essa preocupação na formação do Ministério como um todo, e não é um Ministério aí de baixo escalão como o da presidente Dilma, de baixíssima qualidade, pelo menos a maior parte dos nomes. Então, muda um pouco a composição política e a capacidade de negociação. E depois você tem o lado técnico, formatando o novo programa de governo, a nova política econômica, uma equipe muito mais tradicional, que não vai fazer mágica, não vai tentar criar uma situação falsa,
Henrique Meirelles soltou algumas frases aí que eu acho que são representativas disso. Como ele diz assim, que para ir devagar, que ele tem pressa. Então é devagar na formatação. Depois ele falou que ele quer saber e falar a verdade. Isso para mim é sinônimo de transparência. Transparência, que é uma coisa que fundamental. Ele vai ter que falar para a gente o que a gente tem que fazer. Aliás, eu acho que cabe até, me perdoa se eu estou te interrompendo, Danise, mas cabe até uma pergunta que, quando souberam que eu ia estar com você hoje aqui, só me fizeram uma única pergunta. Rony, pergunta para a Denise se de fato tem espaço para voltar à CPMF. Está feita a pergunta. É possível. É possível porque o rombo é muito grande. Eu acredito que devam existir alguns tributos, de fato, transitórios, passageiros e não permanentes. Com prazo de validade. Exatamente. E com uma alíquota que vai diminuindo ao longo do tempo. Acredito nisso. Para dar o começo de um ajuste, porque o rombo é imenso, né, Rony? A CPMF, talvez eles consigam, através de outras estratégias, se sinalizar essa reforma da Previdência, uma redução mais firme, mas ainda tem muita coisa aparecendo. Ainda tem muito esqueleto no armário, como se diz, em termos de maquiagem de contas, em rombos que podem aparecer nas estatais, que vão aparecer, em bancos públicos. Você vê o que aconteceu na Bolsa de Wall Street em relação a uma empresa estatal nossa, a Eletrobras. De repente, vai sair da Bolsa de Nova York, vai sair da Bolsa de Wall Street. O rombo lá é uma coisa próxima de 40 bi. A dívida antecipada, vocês não conseguirem negociar, tem um prazo. Exatamente. Com mais 200, já fica 240. Tem a dívida dos estados, também é uma outra todos quebrados, fonte. Todos quebrados. Tem várias propostas, tem propostas que podem acarretar aí bilhões de perdas. Exatamente. E vai haver alguma renegociação, alguma carência, porque os estados estão quebrados. Também houve muita ineficiência na maior parte deles, gastança exagerada, mas tem uma questão concreta que é a recessão, que compromete geração de impostos. Exatamente. Agora, deixar claro que eu não defendo CPMF, não defendo aumento de carga tributária. A gente tem uma carga tributária no Brasil já absurdamente alta, sem retorno em termos de qualidade de Zero serviço. Retorno. Então, eu espero que eles também cuidem disso, de uma maior eficiência na gestão dos recursos que eles tiverem disponíveis na área de educação, na área de saúde, em programas sociais que são importantes também, mas sem desvio de recursos, sem proteção aí de determinados jogos políticos, que a gente tem muito isso. Estatais mais eficientes, bancos públicos com o papel deles a desempenhar em termos de estímulo de consumo, de investimento, do setor produtivo. Agora, tem outro lado também, cuidando mais de crescimento, que é agora a preocupação com parcerias com o setor privado, o avanço das concessões, de comércio exterior. Então, eu vejo uma preocupação muito maior com esse lado consistente de retomada de crescimento, que não é só estimular consumo, não é só você criar uma situação artificial de consumo, de crédito, de inflação, que deu no que deu, né? Que bobagem. Lembra como nós falávamos lá atrás? Foi. Olha, eles criaram uma situação artificial. Vai estourar. Você falou, cansou de falar isso aqui mesmo. Estourar. E essa história da Previdência? Vão mudar mesmo a regra no meio do caminho? Vão tentar. Vão tentar. Acho que meio do caminho não. Eles vão respeitar as pessoas que já têm o direito adquirido, que já estariam próximos à aposentadoria, que já tem uma situação aí definida, porque senão vai ter uma enxurrada de ações na justiça. Sem dúvida. Como já aconteceu em outras vezes. Então, talvez fiquem dois sistemas. Tem aquela fórmula 8595, que é progressiva. Então, isso, ao longo do tempo, vai exigir que as pessoas trabalhem mais tempo e se aposentem com mais idade. Mas até algumas centrais sindicais já começam a formatar também propostas para tentar apresentar para o governo. Essa discussão ainda vai rolar um pouquinho. Eles vão tentar ter um projeto que tenha condições de passar. E a gente sabe que tem uma resistência muito grande da sociedade, Todo mundo quer se aposentar, o brasileiro começa a trabalhar cedo na maior parte dos casos, Tem muita gente que precisa. Agora, tem muita aposentadoria especial, tem muito privilégio no setor público. Podia rever isso também, Eu tenho 71, vou fazer 72 agora em julho. Eu pedi para o meu contador, eu não consegui me aposentar até hoje. Porque não tem prazo de contribuição? Porque falhou em 1810, você deixou de pagar não sei o quê. E aí você sabe como é que é. No histórico, aí você tem uma multa absurda para você acertar. Como meu irmão, que pagava 25 salários.
recebe R$2.000. Pois é, que ótimo. Se não tivesse a empresa dele, estava rachado em banda. Então, eles vão ter que tomar muito cuidado com essa questão de critério de reajuste de aposentadoria, desvincular as aposentadorias mais baixas do salário mínimo. O salário mínimo tem uma política que permite ganhos reais acima da inflação. É claro que penaliza o aposentado, que vive uma situação muito difícil, Rony, mas é uma questão de ou é isso ou o sistema quebra. Exatamente. Aí não paga para ninguém. Exatamente. Né? Tem essa experiência em outros países. Claro, quantos já quebraram? Porque não dá para aguentar. Bom, empresas como a General Motors, a GM, não aguentou. A GM quebrou, a maior empresa do mundo quebrou, porque não aguentava pagar. Exatamente. Você tem uma questão financeira que tem que ser administrada de alguma forma. Agora, esses números que eu vi aqui em relação ao desemprego, né? Que na verdade subiu em todas as regiões do país, né? No primeiro trimestre. IBGE, presta atenção. Você está cansado de saber, mas eu vou ler aqui. A maior taxa foi do Nordeste, ficou com 12,8%, quase 13%. Entre os estados, a Bahia registra o maior índice de desemprego, 15,5%. Olha o horror. A tendência é continuar subindo, por enquanto? Né? Ai, Deus. Porque as empresas estão se ajustando ainda, né, Rony? Porque o que eu falava da desorganização da economia, então mesmo que eles acertem toda a política que caminhe na direção correta, você ainda vai ter um ano de recessão, uma recessão prevista aí na faixa de uns 3,8%, é quase a mesma coisa do ano passado. Ainda tem a indústria trabalhando com muita ociosidade, ainda promovendo ajustes do lado de mão de obra, comércio e serviços também demitindo, muitas lojas fecharam, não é? Então você tem uma atividade mais lenta. Então isso vai levar a mais demissões. E chama atenção nessa questão de transparência, que muita gente pode achar que é pessimismo, mas a média do mercado prevê uma taxa de desemprego de 12%. Henrique Meirelles fala em 14%. Uau. E eu acho que ele tem razão, porque esses últimos dados, como você colocou, São Paulo já está com uma taxa de desemprego de 12%. E São Paulo tem o maior emprego industrial ainda. Exatamente. Não é? Tem um peso relevante. Mas com 4.500 indústrias fechando? Preocupa muito a questão dos jovens. É o maior, pela faixa etária, até 24 anos, mais de 24% está desempregado. Então, é uma coisa muito nociva do ponto de vista de retrocesso naquela redução da desigualdade social, porque regiões mais pobres têm mais desemprego, e os jovens, porque aí compromete a carreira, o ingresso no mercado de trabalho. O meu foi embora do Brasil por isso. É isso. Mas tem condição financeira, e aquele que não tem, que ele desvia. Ele estudou com sacrifício, não consegue emprego na área dele, e aí ele parte para qualquer trabalho. Com mestrado, sem registro, com pós-graduação, com tudo. Com informalidade que está crescendo, as pessoas trabalhando por conta própria, o reajuste salarial menor, salários caindo. Então é toda uma conjuntura adversa que vai mudar muito aos poucos, Rony. Eu acho que a gente pode esperar um desempenho melhor da economia a partir do ano que vem. Se tudo der certo, mais para o final deste ano a gente já pode ter um oxigênio a mais na atividade econômica, mas crescimento no ano que vem modesto ainda. Essa bonitinha é Denise Campos de Toledo, que é muito talentosa, mas não para de emagrecer, que está me preocupando muito, né? Comentarista do nosso Jornal da Gazeta e minha querida amiga. Obrigado, meu amor. Obrigada, uma boa noite. Para você também, querida. Boa sorte para nós, né? Boa sorte para nós. Boa sorte para nós. Bom fim de semana, amor.